Lucas, né, que foi promulgado em 2018, que torna obrigatória a formação de todos os profissionais de educação na questão dos primeiros socorros. E hoje, para fazer a nossa aula, eu convido o professor Eduardo Vicente, que é graduado em enfermagem e obstetrícia e é pós-graduado em docência pela Intesp, tem MBA em gestão da qualidade e segurança do paciente pela FGP, atua como docente em escolas técnicas de enfermagem e universidades, ministrando as disciplinas de urgência e emergência desde 2006, e também é gestor em enfermagem na Rede Amil e instrutor do GRAE, Grupo de Atualização e Emergência. Seja bem-vindo, viu, Eduardo? Olá, tudo bem? Rosa, tudo bem? Olá a todos. Aproveito a oportunidade em agradecer o convite, um momento tão oportuno, poder compartilhar aí um pouquinho de um tema tão importante. Eu já queria, então, aproveitar e já entrar, né, em relação ao tema tão importante, que seria a Lei Lucas, né? Lucas, uma criança de 10 anos, morador de Campinas, em uma excursão na escola, junto com seus colegas, entre Limeira e Cordionópolis, ele, brincando e se alimentando, acabou se engasgando com uma salsicha quando se alimentava com hot dog, e acabaram chamando a emergência, o SAMU, e o SAMU providenciou o USA, né, uma unidade avançada, onde foi atendido, foi realizado todas as manobras, mas infelizmente Lucas não conseguiu resistir e veio a óbito. Lucas, ele mesmo tendo falecido, a mãe não permitiu que ele falecesse, né? Porque ela manteve ele vivo através aí da Lei Lucas, o qual a mãe Alessandra, junto com a madrinha Andréia, criaram páginas, né, em rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram, e conseguiram a lei, né, federal, Lei 13.722, homologada em 2018. Então, essa lei vem trazer para nós a exigência de que todos os profissionais na área da educação precisam aí ter o conhecimento dos primeiros socorros básicos, né, quando nós estamos aí durante nossa atividade laboral. Eu queria, então, adentrar num tema sobre primeiros socorros, né? Eu vou tentar ser aqui de uma maneira bem simplória, né, didática, para que a gente possa aí contribuir com conhecimento e trazer um pouquinho daquilo que é possível fazer, sim, mesmo não sendo um profissional, né, da área da saúde, mas sendo um leigo, e conseguir aí, através de pequenos gestos, pequenos atos, trazer um pouquinho aí de atenção às vítimas. O primeiro passo em relação ao primeiro socorro, a gente tem que trazer para nós que é não causar um novo dano, além do que já foi acometido ali pelo trauma, uma queda, né, um corte. Então, a ideia é evitar um novo trauma. Por isso, a importância da capacitação aí de todos nós. Então, no meu ponto de vista, todas as pessoas deveriam ter esse conhecimento, né, dos primeiros socorros. Antes de mais nada, diante de um evento, diante de uma ocorrência, é manter a calma, né? Aquele momento se faz necessário que você se mantenha calmo para poder aí agir, né, frente à situação e conseguir minimizar o dano maior, né, à vítima. Não ter pânico, né? Ser rápido, né? E tentar aí trabalhar com a precaução. O nosso foco sempre vai ser que a vítima não piore, até que finalmente receba, né, os cuidados de um profissional da área da saúde, e após avaliar a gravidade, né, do acontecimento, sempre comunicar aos órgãos, sempre solicitar ajuda, né? Hoje nós temos o SAMU no telefone 192, o Corpo de Bombeiro 193, e na necessidade também a Polícia 190. Eu divido, né, a parte de primeiros socorros tanto no trauma
quanto clínico. Então, eu tenho situações de emergência que é trauma, e também tenho situações de emergência da parte clínica. O que seria, então, uma emergência clínica, né? Nós podemos aqui dividir hoje o tema junto com vocês, que eu tenho certeza que dentro de uma sala de aula, dentro do corpo acadêmico, né, de professores, vocês vão ter pessoas, ou os colegas ou alunos, em situações que vão apresentar convulsões, hipoglicemias. Hoje é muito mais comum, né, nós termos pessoas diabéticas, né, no meio de nós. Vamos estar em situações entre tontura, desmaio e também TEA, né, transtorno do espectro autista, né, como é que nós vamos lidar com eles? Eu acho que é importantíssimo nós entendermos em relação a essa parte de emergência clínica, o que nós podemos fazer e atuar diante da necessidade. Então, primeira coisa, em relação à convulsão, né, o que fazer? Né? Primeira coisa, deitar a vítima, né, de lado para evitar o quê? Com que ela se sufoque. Então, se eu mantenho a cabeça dela erguida para o céu, ela vai começar a babar ou vai vomitar, e aquele vômito, ele não vai escorrer, né? Porque ele não está de lado. E aí vai acabar indo para os pulmões, onde evolui aí para uma broncopneumonia, um agravamento maior. Então, se minha intenção é não levar ele a um novo dano além do que está acontecendo, eu faço o quê? Lateralizo ele. Lateralizando, a baba ou o vômito vai escorrer para fora. Vou afastar qualquer objeto que possa machucar a vítima, né? Ali uma pedra, uma cadeira, eu abro espaço. Vou fazer a proteção da cabeça enquanto convulsiona, então eu posso simplesmente amparar a cabeça, levantando muito pouquinho a cabeça do chão, para que ela não se contusa, né? A cabeça no chão, não fique batendo e não cause ali uma ferida. E o que eu não devo fazer em relação a uma situação de convulsão, né? O que eu não posso fazer? Primeira coisa, tentar imobilizar a pessoa, porque como ela está tremendo, eu vou tentar amarrar, segurar. Não há necessidade de fazer isso, né? A convulsão, ela tem começo, meio e fim. Eu não vou colocar as mãos, né, na boca da pessoa, né? E nem outro objeto, uma colher, um palito, né, achando que vai quebrar os dentes. Eu não faço isso nesse processo. Por quê? Porque eu posso acabar me machucando e ele morder, né, o meu dedo. Também não vou em busca do bolso em achado de comprimidos anticonvulsionantes para tentar colocar na boca dele. Então eu não dou nada para ele comer, nada para beber, até que realmente ele se restabeleça e esteja em alerta, conversando. E aí sim eu posso dar água, eu posso dar o comprimido para que ele não evolua para uma nova situação de convulsão. Vou entrar agora um pouquinho no diabético, né? Na hipoglicemia. Nós trabalhamos muito na hiperglicemia, que é o diabético, né? Mas as pessoas também, mesmo sendo diabéticas, podem evoluir para uma baixa taxa de glicose no sangue, né? Que é denominada hipoglicemia. Hipo, sempre pouco. Hiper, sempre muito. Então, neste caso, nós vamos falar da hipoglicemia. Então, o que é uma hipoglicemia? É quando a taxa de glicose, né, o destro, né, está menor que 70 miligramas decilitros. Então, o aparelhinho vai mostrar que está abaixo de 70. Devido ao que leva, então, essa glicemia baixa no sangue, né? Atraso de uma refeição, por exemplo, muito tempo perdurando em jejum, excesso de exercícios físicos relativamente ao programado. Então foi programado uma atividade, mas essa atividade teve um excesso de seu tempo, então ele gastou muita energia, né, suou muito. Todas as vezes que nós gastamos energia, nós gastamos também glicose, né, açúcar. Se ele já é diabético, às vezes acabou aplicando, né, a insulina de uma maneira excessiva, uma dose acima do habitual. E quando ele está em hipoglicemia, ele vem me apresentar sinais de alerta. E quais são esses sinais de alerta que eu preciso olhar para uma pessoa e tentar entender o que está acontecendo, né? Se ele está em hipoglicemia. Então, os sinais de alerta são transpiração, tremores,
fraqueza, ele se sente fraco, tem confusão mental, ele fica um pouco confuso, acaba a visão ficando embaçada, porque eles, né, acabam falando, e para nós é uma visão turva, tem palpitações no coração e às vezes até fome. Este é um sinal de alerta que eu devo, então, aferir, né, a glicemia. Como aferir? Fazer o teste glicêmico do dedinho. Após ter esse resultado em mãos, eu posso classificar ele em hipoglicemia de duas maneiras. Primeiro, uma hipoglicemia moderada, e nessa situação de hipoglicemia moderada, a criança está consciente, ou o adulto, ou o jovem, ele está consciente, está em hipo, mas ele ainda está consciente. E uma hipoglicemia grave, que eu aferi a glicemia dele, o teste glicêmico deu menor que 70, mas ele está inconsciente, ele não acorda, que nós chamamos então de hipoglicemia grave. O que fazer então no caso de uma hipoglicemia? Bom, depende da situação. Nós falamos da hipoglicemia moderada e da hipoglicemia grave. No caso de uma hipoglicemia moderada, que a criança está consciente, está falando, está interagindo, a primeira coisa é ingerir açúcar. Ah, mas ele é diabético. Olha, como ele está em hipoglicemia, eu preciso retornar ele para uma taxa de glicose acima de 70. Eu só consigo contribuir com isso ele ingerindo açúcar. Então, 2 sachêzinhos de açúcar, né, diluído com água, ele tomando, logo ele vai melhorar. Vou repetir novamente a medição, a mensuração da glicemia através do aparelhinho, depois de 5 minutos, para ver se subiu acima de 70. Caso não suba acima de 70, eu vou repetir novamente a dose de 2 sachêzinhos para ele. Então, eu vou repetir a ingestão de açúcar. Quanto tempo? Até a glicemia chegar ao ponto acima de 70 miligramas decilitros. E se a glicemia, né, voltar, eu posso dar alguma coisa para ele? Claro, eu preciso dar para ele, porque aquele açúcar que eu dei, que melhorou a taxa glicêmica, né, a quantidade de glicose, ela logo vai acabar. Né? Então, eu posso dar de comer para ele com o quê? Carboidratos. Por quê? O carboidrato tem uma absorção lenta, mas eu tenho carboidrato? Todos nós temos, né? Uma bolachinha, um pão, uma bolacha água e sal, e com isso ele vai se alimentando e vai quebrando lentamente no organismo dele e vai esse alimento e vai liberando a glicose no sangue para ele. Vou repetir depois que ele estiver melhor, tudo, novamente a glicemia capilar, cerca de 1 hora depois. Estando tudo bem, tranquilo, né? Mas se não melhorar, eu dou o alimento, eu dei o açúcar, mas a taxa de glicose não chega nem a 70 ou acima de 70. Olha, neste caso, então, podemos estar evoluindo para um processo de uma hipoglicemia grave. Então, nesse caso, eu peço ajuda. E quem eu peço ajuda? No caso da rede pública, nós vamos pedir o SAMU. E no caso particular, nós também vamos pedir o SAMU. Em ambos casos. Né? Ou, se a criança estiver, ou adolescente, ou adulto estiver consciente, eu posso colocar ele no carro e levar até um pronto-socorro. E no caso de uma hipoglicemia grave? Olha, o nome já diz, grave. A criança, ou adulto, ou jovem, está inconsciente. Então, isso me chama muito a atenção. Então, eu preciso ter um alerta. E qual é o sinal de alerta? Né? Eu preciso ter senso de urgência. Então, a primeira coisa é deitar a criança de lado, porque caso convulsione, caso vomite, né, ela não bronquiaspire, ou seja, o alimento ou vômito ou a baba não vai para dentro dos pulmões, agravando mais essa situação. Eu vou lateralizar esse paciente e vou solicitar o apoio. Como ele está inconsciente, eu não posso colocar ele no carro. Né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que chamar o SAMU e dizer o que está acontecendo. Assim, eles vão destinar o suporte necessário, seja o básico ou seja o avançado, para aí fazer esse atendimento. Muitas vezes o atendimento inicial é feito no local e posterior feito em uma unidade hospitalar.
Vamos entrar agora num outro tema, né? Um tema de tontura. Todos nós temos em algum momento da vida uma tontura. Às vezes nós não levamos a sério, né, a tontura, mas a tontura pode estar nos dizendo muita coisa, né? Desde problema de audição, o ouvido, como também sistema nervoso central. Então a tontura é um sintoma, de uma forma geral, que descreve uma sensação que parece que eu estou em desequilíbrio, parece que tudo está em rotação, tudo está rodando. Parece que meu corpo está balançando e vai oscilando, né? Para cima, para baixo, de um lado para o outro. Parece que eu estou flutuando. Essas são as sensações que a tontura, ou seja, a vertigem, pode te trazer. E eu me sinto um pouco fraco. E eu posso chegar numa tontura, evoluir para quê? Para um desmaio. O que fazer, então, no caso que a pessoa refere, ou eu mesmo refiro, que eu estou nessa situação, né? Tudo está rodando, tudo está flutuando, estou me sentindo tonto. O que fazer? Primeira coisa, imediatamente sentar. Para quê? Para não ter o risco de uma queda da própria altura. Olha, quando o nosso corpo sai do eixo e cai, o peso versus a distância pode acarretar aí um trauma, né? Seja craniano, né, da cabeça, ou um trauma de braço, joelho, né? E aí ter uma lesão. Então eu sento para minimizar aí qualquer transtorno futuro. Posso deitar em local, manter em silêncio. No caso em casa, a gente pode manter em local escuro por alguns segundos para reduzir o quê? A sensação de giro. Vou tentar relaxar, porque às vezes eu estou muito ansioso, né? Ou eu fico mais ansioso porque estou nessa situação e parece que não acaba, né? E aí isso evolui para quê? Para uma piora da vertigem. Vou evitar de todo modo inclinar a cabeça, tá? Para quê? Para pegar um objeto que está próximo de mim, né? Um celular, amarrar um cadarço, né? Se você tiver que fazer algo nessa situação, prefira agachar-se, mas não abaixar, tá? Inclinando a cabeça. E qual é o maior risco da tontura se ela não passa? Desmaio, tá? E se essa minha tontura eu não desmaiei, mas ela me incomoda, já passou meia hora, passou uma hora. Olha, eu acredito que o melhor a ser feito é buscar um serviço médico hospitalar. Mas em caso, né, do maior risco, que é o desmaio, e isto acontecer, né, nós precisamos, então, agir o quanto antes. O que é o desmaio? Desmaio é uma síncope, né? É a perda súbita da consciência. Estou tonto e, de repente, perdi a minha consciência. Ocorre quando também a nossa pressão arterial cai. E ela caindo, não vai chegar oxigênio o suficiente para o sistema nervoso central, ou seja, o encéfalo. Ele não tendo oxigênio, o nosso nível de consciência, ele fecha. Fechando, eu desmaiei. O que fazer nessa situação? Primeira coisa, verifique se ele estiver desmaiado, verifique se ele atende a chamados. Para quê? Para eu ter certeza que ele está desmaiado, né? Às vezes ele só deitou, parece que está longe, mas ele ainda ouve, né, o chamado. Veja se ele está respirando. Perceba, mas como eu vou enxergar que ele está respirando? Observando a região do tórax, se há uma elevação, uma expansibilidade dos pulmões, subir e descer, subir e descer. E você que é mãe sabe muito bem do que eu estou dizendo, né? A gente costuma antes de dormir e olhar os filhos e a gente fica observando o quê? Se o peitinho do bebê sobe e desce, sobe e desce. Assim a gente vai dormir um pouco mais tranquilo, né? Tendo certeza que está tudo certo, está respirando. Olha, eu vou voltar aqui. Pensando antigamente, minha mãe iria dizer: ah, pega um espelhinho e põe perto da boca, porque quando respira, fica todo embaçado. Isso é um sinal também, né, de estar respirando. Talvez os antigos venham falar isso. Manter a vítima sempre em local arejado, para quê? Para que o vento
né, a ventilação ocorra, e ocorrendo tem mais oxigênio, consegue respirar. Vou afrouxar as roupas, porque às vezes aquele calor está incomodando, né? E vou deitar a vítima em quê? Em um local com uma superfície plana, sempre de barriga para cima, com as pernas elevadas, aproximadamente 30 graus. Para quê? Para retorno do sangue. E vou lateralizar a cabeça. Então, eu vou manter a vítima com as pernas erguidas, barriga para cima e a cabeça lateralizada. E vou ligar para o serviço de SAMU, porque eu encontrei a vítima desmaiada. E o que eu não faço numa situação de desmaio? O que eu não devo fazer? Não vou oferecer substâncias nenhuma com cheiro, né? Tem pessoas que acreditam que, põe um éter para cheirar, põe um álcool para cheirar, que isso melhora. Gente, não acontece, tá? Não, não é isso, não é essa situação. Não oferecer qualquer tipo de líquido na boca. Põe sal que a pressão caiu. Eu não sei se a pressão caiu. Eu não estou com aparelho de pressão para aferir a pressão arterial. E se tiver ao contrário? O sal, ele tem a tendência de subir a pressão. Subindo a pressão, realmente volta a circulação para o cérebro. Voltando a circulação para o cérebro, tem mais oxigênio. Tendo oxigênio, a pessoa desperta. Mas e se a vítima estiver com a pressão elevada? Eu dou sal, vai elevar mais ainda. O risco de evoluir para um acidente vascular encefálico, AVC, né? Romper uma veinha no encéfalo é grande. Então, eu não posso sair colocando sal. Eu preciso primeiro entender o que aconteceu com a vítima e se eu tenho os aparelhos necessários para entender se ele está com a pressão elevada, alta, ou a pressão baixa. Então, eu não ofereço líquido, né, até que se recobre a consciência. Algo importante que eu trouxe aqui. Por que deixar a vítima em... Eu ia falar decúbito dorsal horizontal, porque nós usamos esse termo dentro do hospital, mas esse é o nome. Ou seja, deitado com a barriga para cima. No caso, vou lateralizar a cabeça. Essa figura não está lateralizada a cabeça justamente para você entender o que eu vou dizer agora. Perceba que parece que o meio do corpo está em branco e o meio do corpo para baixo está em vermelho. O que significa isso? Se eu deixar a vítima nesta posição, o vermelho é onde está correndo todo o sangue, a circulação. Perceba que na cabeça também acontece a mesma coisa. O sangue não consegue completar toda a cabeça, então não leva o oxigênio na quantidade o suficiente para fornecer, né, ao encéfalo o oxigênio para que a vítima retome o nível de consciência. Mas quando eu elevo as pernas, olha o que acontece. O sangue que estão nas pernas, olha, nossa perna, ela tem 36% de toda a nossa massa corpórea, hein? Então significa que tem muito sangue na nossa perna, né? Então todo esse sangue desce e vai até a cabeça. Olha agora na imagem embaixo. Pouco branco e muito vermelho. Significa que o oxigênio vai conseguir chegar até a cabeça, o encéfalo, e vai fornecer oxigênio, e com isso a pessoa acorda. Bom, vamos entrar então agora no transtorno do espectro autista, o TEA, muito conhecido, né? E hoje cada vez mais, né? A gente vem se familiarizando, eles estão mais inseridos, mais inclusos, né, na nossa sociedade, na escola, no nosso dia a dia, né? Então a gente precisa conhecer um pouquinho deles, né? Bom, primeiro, o que é o TEA, né? É uma condição caracterizada por um comprometimento na comunicação e interação social, associada ao quê? A padrões tanto de comportamento repetitivo, né, ou restritivos. Esse desenho que tem aí ao nosso lado, né, ele é um desenho que simboliza o TEA. Então, todas as vezes que eu observo uma criança que tem um adesivo, tem um lenço, tem uma fita sobre o corpo dele, com essa característica, né, até com cheiros.
A primeira coisa que nós precisamos ter em relação ao TEA, essas 4 palavrinhas que estão aí no nosso quadro. Olhe para observar. Escute o que ele fala. Tenta senti-lo. E depois você fala com ele. A maioria dos hospitais hoje tem essa plataforma no seu painel de atendimento, da parte de atendimento preferencial. Então, hoje os hospitais estão se enquadrando cada vez mais com o paciente TEA, com esta inclusão, que é importantíssima, né? E ela também deve ser feita em qualquer local, né? Num restaurante, numa escola, e os hospitais fazem isso. Eu trouxe para cá porque nos hospitais fazem desta maneira. Então, por exemplo, olha a figurinha do TEA, né? Quando eu clico do TEA, já vai dar um alerta para quem vai atender agora no hospital, vai atender sabendo que tem uma criança com transtorno do espectro autista e vai dar preferência. E os profissionais cada vez estão mais habilitados em atender as crianças, né, nessa situação. O que é muito oferecido em alguns hospitais é que após a triagem, geralmente a triagem é feita pelo enfermeiro, um profissional da área da enfermagem. O que acontece muito é a enfermagem falar com a mãe, ou com o pai, ou com aquele que é responsável por esta criança, falar, olha, até aguardar o atendimento médico, qual é a sua preferência? Aguardar aqui junto com todos ou a senhora prefere estar numa sala com ele? Por que é oferecido? Para a mãe não se sentir que nós estamos separando o filho dela, né? Então nós estamos segregando. A ideia não é essa, é de como a mãe prefere, né? Independente se vai ficar junto com todos, se a mãe entender que sim, tudo bem. Independente se a mãe entender que precisa ficar numa sala apartada, tudo bem, o atendimento da criança, do filho, do ente querido dela, vai ter prioridade da mesma maneira. Logo, o médico chama e nós encaminhamos para uma sala de medicamento e assim por diante. E como esta sala de medicamento? Hoje, os hospitais cada vez mais estão familiarizados com essa situação, né, com esse perfil de cliente. Então, a sala tem cores, né, algumas cores que não agrida. Tem televisão com desenhos, né? Tem alguns brinquedos. Isso faz com que ele interta, né? Acaba ficando intertido e aí a gente acaba ambientando ele e ele se sente muito mais seguro, né? Para ele poder ser atendido. E como nós profissionais, independente da área, precisamos atender uma situação de emergência da mesma maneira, né, que nós atenderíamos qualquer outra criança. O que nós precisamos, quando nós temos alguém com TEA, transtorno do espectro autista, dentro de uma sala de aula, dentro de um colégio, dentro de um trabalho, é conhecer, trazer o seu familiar, entender o que ele gosta, o que ele não gosta, em situações em que ele fica estressado, irritado, como é feito em casa, tentando nos adaptar para este momento. Este é um papel nosso. Tá? Numa situação, a gente precisa manter calma, procurar sempre um ambiente seguro, um local que ele gosta, que agrade. É importante você identificar quais são os gatilhos. Será que é barulho? Será que é rojão? Será que são as crianças durante um intervalo de uma sala de aula, né, entre uma aula e outra? Na minha época era recreio, que nós chamávamos. Comunicar sempre de uma maneira simples, clara, objetiva e oferecer apoio e compreensão. E sempre falar com os pais o que aconteceu. É importantíssimo. Vamos entrar agora em emergências traumáticas. Falamos até agora sobre emergências clínicas, né? As mais conhecidas, as que mais você pode aí ter situações. Agora vamos falar das traumáticas. Muito comum, a parte de trauma, nós temos fraturas, ferimentos, sangramentos, chamado de hemorragia, engasgo, que foi o caso do Lucas, e atendimento em parada cardíaca, que nós chamamos de SBV. O que significa SBV? Suporte básico de vida. Danos causados por conta do trauma, ou seja, fatores externos, isso significa emergências traumáticas, ok? Tudo aquilo que vem de fora para dentro. Uma pedrada,
eu caí e bati a cabeça, algo caiu em mim, então veio de fora para dentro. Primeira coisa, nós vamos classificar o tipo de atendimento. É uma situação de emergência? O que seria uma situação de emergência? Risco de morte imediata. Urgência, risco de morte logo após. E não emergencial, não há risco de morte. Então, quando eu olho uma situação, eu tenho que perceber. Tem risco de morrer agora? Pode morrer daqui a pouco ou não? Esse risco não tem. Não tendo o risco, me torna um pouco mais calmo para este atendimento. Eu sempre vou avaliar a cena, né? Todas as vezes que eu chego, me deparo uma situação, uma criança que caiu, eu vou olhar essa cena, né? A primeira coisa que eu vou observar, quantidade de pessoas, se for na rua, quantidade de veículos, se houve uma colisão, qual foi o dano de força envolvida, uma árvore que caiu numa casa, numa escola, né? Imagine uma árvore, né, caindo numa casa agora. Esses dias nós tivemos uma ventania, né? Ficamos todos sem luz, tudo. Se uma árvore cai em cima de um veículo, quantas pessoas tinham no veículo? Então, passa a ser um atendimento de múltiplas vítimas, tem mais que uma. Então, eu vou avaliar esta cena. Avaliando esta situação, eu vou observar o quê? O que aconteceu. Por que eu vou observar o que aconteceu? Para trazer o tripé, que é a segurança. Observando o que aconteceu, eu vou buscar a segurança. Se eu entrar agora para atender essa situação de emergência, eu estou seguro? Será que vai acontecer algo comigo? Eu tenho risco de algo cair sobre mim? Então, eu vou sempre avaliar essa situação. Olha, avaliando a situação, por exemplo, aqui, alguém caiu em uma piscina, num tanque de água, numa praia, ou qualquer local. Eu sei nadar? Essa seria a minha primeira pergunta. O que houve? Está se afogando. Segundo, eu sei nadar? Eu consigo atender essa vítima? Eu consigo tirá-la? Uma explosão, algo. Isso é só um exemplo, né? Para a gente aí trabalhar, né, nesse pensamento, nesse exercício. Está pegando fogo. Eu tenho roupa para entrar, para tirar a vítima? É uma corrente elétrica, um fio está caído na rua, no poste, no pátio da escola, a rede elétrica está ativa. Eu posso entrar? Será que eu não posso tomar choque? Eu tenho risco? Por que então eu vou deixar morrer? A ideia não é esta. A ideia é você não se tornar uma nova vítima, porque já tem uma vítima, a que está nessa situação. E dependendo da situação, se você entrar, você se torna a segunda vítima. Então não é mais uma. Se tornaram duas. Se tornaram duas, múltiplas vítimas. Observar, então, a cinemática, um pouquinho que eu falei agora, né? Uma árvore que caiu, né, em cima de um veículo, em cima de uma sala de aula, em cima de uma casa, tinha pessoas dentro, não tinha pessoas dentro. Então, tudo é um cinema, tudo eu preciso observar, né? Entender o que está acontecendo. Gente, o que é trauma? Existência real de lesão. Uma ferida produzida no organismo por um agente externo, podendo ser decorrente de um acidente, uma violência, uma autoagressão, né? Cada vez mais nós estamos vendo isto. Veja o setembro, né, que nós passamos, setembro amarelo, né, onde cada vez mais as pessoas tentam cometer suicídios, né? E aí todos nós da área da saúde, pode parecer que não, mas é o momento que mais tem tentativa de autoagressão, tentativa de autoextermínio. E você sabia que isso é de notificação compulsória? Que nós no hospital precisamos notificar o serviço de saúde pública? Mecanismo da lesão é um trauma penetrante ou um trauma contuso. Penetrante é aquilo que perfurou, contuso aquilo que apenas bateu, mas não perfurou a pele. Veja, todos nós temos ossos, né? E os ossos servem para quê no nosso organismo? Para sustentar todo o nosso corpo. Tendo todos esses ossos, eles são quebráveis, né? Então nós temos riscos de eles terem suas fraturas. E o que é, então, uma fratura? É a perda de uma continuidade óssea, mesmo que não seja completa, que nós chamamos de trincou, né? Mas não deixou de ser uma fratura.
Então, neste desenho, no nosso slide, nós vemos aí uma quebra da continuidade óssea. Tipos de fratura. A fratura pode ser classificada em fratura aberta e fratura fechada, de acordo com a lesão ou não da pele. Então, quando ela é fechada? Quando não há uma lesão, um rompimento da pele. Quando ela é aberta? Quando há um rompimento da pele. Então, neste caso, nessa figura que nós temos aqui, uma fratura fechada é quando ocorre o rompimento da pele, né? Mas apenas o osso é atingido. Então, perdão, não ocorre um rompimento da pele, mas só o osso foi atingido. De repente, caiu numa escada, não houve um corte, mas houve uma fratura. E quando é fratura exposta? Aí sim, quando há um rompimento da pele, onde você consegue visualizar sangue e ali fragmento ósseo, que é o osso para fora da pele. O maior risco? A infecção, porque agora o osso teve contato com o ambiente, com a sujeira. Como eu vou reconhecer uma fratura? Olha, primeira coisa, quem fraturou tem muita dor, dor intensa, e tenta se movimentar, piora a dor quando ele tenta se movimentar. Tem dificuldade de executar os movimentos. Vamos supor que ele fraturou o braço, né? Quando ele tentar mexer os dedos, vai sentir dor, por causa da inervação, que é uma continuidade, né, distal para proximal. Então, ele tem dores. O local fica com uma coloração arroxeada, fica inchada, geralmente ficam deformadas. Visível, você olha e vê o braço abaulado. Isso é uma deformidade. O osso que projeta pela pele causa uma deformidade no membro, no braço. Então, como fraturou, perdeu a continuidade, ele empurra o músculo, ele empurra a pele. E aí dá esta deformidade. Pode haver sangramento no caso de uma fratura exposta. Veja, fratura exposta é preocupante, né? Por quê? A necessidade de um atendimento de urgência e emergência o quanto antes. Aí eu posso pegar no carro e levar? Não. Nós devemos chamar o SAMU, ou, na ausência do SAMU, 193, Corporação de Bombeiro. Por quê? Porque precisa imobilizar o membro fraturado no local onde ocorreu o incidente, né? Então eu não posso mexer a vítima no local. Não, não posso, não devo. Por quê? Lá no início da nossa aula de hoje, o que nós iniciamos? Não causar um novo dano além daquele que foi causado pelo próprio trauma. Então, se eu tentar levantar, pode ser que um osso que está perdendo a continuidade do outro, aquele osso comece a cortar músculo, comece a cortar vasos e nervos. E com isso, eu agravo cada vez mais a situação. Então, algo que poderia ser simples, como uma imobilização e levar para um tratamento médico hospitalar, agora pode ser que nem gesso vai ali naquele momento. Vai precisar de uma cirurgia. Por isso que nós não levamos direto. Nós chamamos por ajuda. Pode ocorrer entorpecimento, ou seja, falta de sensações, sensibilidades. E aí, o que eu faço numa situação de fratura? O que eu devo fazer? Primeiro, nunca tentar endireitar uma fratura, ou tentar colocar o osso no lugar. Em caso de uma fratura exposta, o que eu faço? Eu cubro com o ferimento, com o quê? Com uma gaze esterilizada, óbvio, se estiver dentro do hospital. Eu sei que onde você está, dificilmente vai ter aí uma gaze esterilizada, ao menos que vocês aí tenham um kit de primeiros socorros. E olha, cuidado, se você tem um kit de primeiros socorros, veja se está dentro da data de vencimento. Mas tudo bem se eu não tiver. Eu posso colocar um pano limpo. E aí levo, né, até o hospital, ou, dependendo do tipo de fratura, aguardo o SAMU, né, vir fazer o seu atendimento.
E se houver um sangramento muito intenso, sangrando muito, o que eu faço? É necessário fazer uma compressão em cima da região fraturada para tentar o quê? Impedir este sangramento, para esta hemorragia ser contida, controlada, para não perder muito sangue. Para você ter uma ideia, se alguém fraturou o fêmur, por exemplo, sendo uma fratura fechada, ou seja, sem osso para fora, só de fraturar internamente, cerca de 400 ml de sangue já foram perdidos, tá? Internamente. Dirá se for externamente. Sei que é difícil, mas no momento de fratura, a primeira coisa a tentar a fazer é manter você calmo. A situação já ocorreu. O que a gente pode fazer é tentar melhorar, não piorar a situação. Então, eu faço o quê? Tranquilizo a vítima. Por ser uma situação de grande dor, é fundamental tranquilizá-la. Para quê? Para que ela se entenda que tem que se mover o mínimo possível. Calma, eu sei que nós não temos analgésicos no bolso para tentar tirar a dor, mas nosso organismo também fisiologicamente se encarrega de liberar endorfinas, né? E aí vai liberando, vai amenizando a dor. À medida que ele fica mais tranquilizado, mais tranquilo, aí vai liberando e vai amenizando a dor. E se eu precisar imobilizar esse membro? E se eu estou num local que estou longe de qualquer atendimento, o celular não pega? Olha, nessa situação a gente vai tentar imobilizar, né? Primeira coisa, eu vou imobilizar, mas eu não vou tentar realinhar o osso, eu não vou puxar um braço tentando colocar o osso no lugar, né? Voltar, não posso, né? Eu vou imobilizar a área do jeito que ela se encontra. Como? Improvisando tala, né? Algum objeto que ali esteja disponível. Detalhe, se você tiver que fazer isso, colocar uma tala improvisada, não aperte ela demais. Aguarde então o SAMU chegar ou, já que mobilizou, vamos tentar levá-lo o quanto antes para um atendimento hospitalar. Bom, vamos usar um pouco da imaginação para fazer uma imobilização improvisada, né? Pois nem sempre nós temos talas, nem muito menos tipóia. Tipóia, aquele paninho que envolve no pescoço e amarra o braço, né? E também nem sempre temos ataduras, chamado de faixas, para enrolar o braço. Um pedaço de madeira, algo rígido, uma revista, um papelão dobrado, uma quantidade boa de jornal junto, vira algo duro, fixo, né? Eu posso utilizar também panos, rasgo o pano para ser a minha atadura, ou seja, a minha faixa. Não tenho pano, estou numa festa, pode ser a gravata para fazer a amarração. Olha, nós vamos tentar imobilizar daquilo que nós temos à disposição neste momento, né? A ideia é o quê? Quando eu imobilizo, o osso para de bater no outro osso, o osso para de bater na pele, no músculo, para de bater no vaso, para de bater nas inervações, e aí acabou a dor. Por quê? Porque osso não dói. O que dói é o que está em volta do osso, o músculo, os nervos, os vasos sanguíneos. Por exemplo, aqui, ó, utilizando uma revista dobrada, eu posso fazer isso, se o braço dele estivesse fraturado. Se fosse com uma madeira, posso utilizar uma tala em madeira. Vejam, desta maneira, não vai se mexer mais o braço, a fratura vai se imobilizar. E aí eu levo para o hospital. Vamos falar agora um pouquinho de ferimentos e objetos encravados. O que é encravados? Aquilo que perfurou a minha pele, aquilo que adentrou na minha pele, também denominado, também conhecido como empalamentos. O objeto encravado é uma ferida assim penetrante, que é ocasionada por objetos incisivos que podem ficar presos ao corpo da vítima. Por exemplo, nesta foto. Eu não trouxe muitas fotos. Aliás, trouxe pouquíssimas, porque a ideia não é mostrar as fotos, né? Porque isso hoje a gente tem na internet. Mas tudo aquilo que fixa no nosso corpo, eu não posso tirar. Por que eu não posso tirar? Porque pode ser que nessa imagem, do jeito que está aqui, ao tentar tirar, esse objeto vai sangrar, após ser tirado esse objeto, vai sangrar mais essa ferida. Porque pode parecer
contraditório. Mas quando algo é perfurado, imagine que o vaso sanguíneo está sendo interrompido por este objeto e lesionou este vaso. Só que no momento que eu tiro, essa lesão no vaso começa a vazar. E aí ele sangra, entra num estado de hemorragia. Então, quando vai tirar? Só no hospital, ok? E o que fazer? Bom, o que não fazer? Retirar o objeto. Não posso tirar nada de objeto encravado, como madeira, ferro, arame, vidro, galhos, qualquer outra coisa. A retirada pode provocar lesões seríssimas. E se perfurou um órgão? Nosso abdômen é cheio de órgãos. Olha, na nossa barriga nós temos o intestino, nós temos o pâncreas, nós temos o estômago, nós temos o fígado, nós temos o baço, nós temos os rins, nós temos muitos órgãos nobres ali dentro. Então eu não posso permitir isto. Então você não tire. Por quê? Porque pode agravar as hemorragias e aí você vai tirar aquilo que eu comentei agora, o ponto de pressão que está fazendo e estava até ajudando não sangrar. Como tirou, agora vai sangrar. Então, segue a dica, não retire. Proteja a área com pano limpo. Fixa este objeto para evitar movimentações durante o transporte. Faça pressão no local o suficiente para conter o sangramento. Coloque um monte de pano e aperte um pouquinho. Evite o braço ou a perna, perdão, eleve o braço da perna, o braço e a perna, desculpa, né? Mas mantendo a pressão. Então, se encravou aqui, por exemplo, dessa maneira, eu vou elevar. Se o objeto está acima do coração, o sangue vai chegar com muita lentidão até aqui, então vai sangrar menos. Mas se eu pegar o objeto, o local onde o objeto está encravado, e abaixar, ou seja, no plano inferior do meu coração, vai sangrar mais, porque eu facilitei aí o caminho entre o coração até a perfuração, e aí vai sangrar mais. Aguarda a chegada do SAMU ou encaminhe a vítima, caso seja possível, para uma unidade de pronto-socorro. Vamos falar um pouquinho de hemorragia. Hemorragia é uma perda súbita do sangue que acontece após um ferimento. Devido ao quê? Rompimento de vasos da circulação sanguínea. Como está nessa imagem, está sangrando, né? Então, tudo aquilo que corta, infelizmente, sangra. E nós temos vários tipos de hemorragias, né? De sangramentos. Sangramento ou hemorragia externa, quando eu visualizo este sangramento. Então, ao visualizar, né, isso me dá uma conotação que é uma perda de sangue em pouco tempo. E aí, se sangrar muito, 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 dependendo do tipo de sangramento, pode levar o paciente a um choque hemorrágico. Ou seja, ele tem um sangramento e uma pressão arterial baixa, porque ele perdeu muito sangue. Hemorragia interna acontece dentro de alguma cavidade, alguma parte dentro do nosso corpo. Cabeça, que é o crânio, região dos pulmões, após um trauma, abdômen. O sangramento pode ser difícil identificar, mas ainda assim deve ser avaliado por um profissional médico. O problema é que não é visível, nós não conseguimos enxergar, né? Mas geralmente, um sangramento interno, a vítima começa a ficar descorada, pálida, um pouco mais nervosa, né? E daqui a pouco começa a ficar assim um pouco mais sonolenta e pode desmaiar. Isso é uma indicação, isso é um alerta de uma hemorragia interna. E o que eu faço? O que eu devo fazer? Primeira coisa, se é um sangramento visível, ou seja, uma hemorragia externa, eu vou colocar um pano ou um papel limpo no ferimento e fazer uma compressão, usando a própria mão da vítima. Olha, cuidado. As doenças estão aí, né? E muitas delas são transmitidas pelo sangue. Você colocando, eu sei a situação de urgência e emergência, mas quando você coloca as suas mãos em uma ferida de uma outra pessoa, você se coloca em risco também. Lembra que eu falei? Eu tenho risco, há um risco para mim, veja, não está caindo nada, mas eu tenho uma situação de sangramento, né?
Se a vítima está consciente, ela mesma pode segurar o paninho nela, tá? Vou fazer uma pressão local, o suficiente para conter o sangramento. Se for no braço, eleva o braço. Se for na perna, eleva a perna, deito a vítima e mantenha a pressão no local do ferimento. O quanto antes, levar a vítima para um pronto-socorro. Segue uma dica: torniquete. Muito antigo, muito falado sobre isso. Gente, está proibido de usar o torniquete. Só em casos extremamente complicados, onde qualquer outro tipo de recurso foi tentado, mas não houve a parada do sangramento. Aí nós evoluímos para o torniquete, mas ele é contraindicado, tá? Sangramento muito comum, hein? Sangramento no nariz, chamado de epistaxe. Sangramento no nariz, uma batida ou um calor, começa a sangrar do nada. Primeira coisa, vou sentar a vítima e inclinar ligeiramente a cabeça para frente, não para trás, para frente. Vou apertar a narina durante 10 minutos, tá? Para parar esse sangramento. Vou aliviar a pressão da minha compressão e verificar se parou de sangrar. Eduardo, pode passar água na cabeça, na nuca, nos braços? Pode, né? Não tem problema, não há contraindicação a respeito. O que eu não vou fazer é dar água, tá? Vou aplicar gelo sobre a narina? Posso. E se eu for aplicar o gelo, não aplique o gelo direto, porque ele queima. Tudo que é muito frio queima. Então eu vou embrulhá-lo num pano, uma compressa, né? E aplicar o gelo, né? Vai ajudar aí a parar o sangramento. Por quê? Porque o frio faz uma vasoconstrição, diferente do calor. O calor faz uma vasodilatação. Só que o frio, fazendo a vasoconstrição, diminui a quantidade de sangue no local e aí vai parar a hemorragia. E o que eu não devo fazer quando alguém está com sangramento no nariz? A primeira coisa que eu não devo fazer é deitar a cabeça para trás e nem deitar na cama, porque vai aumentar o sangramento. Vou introduzir cotonete? Nunca. Não coloque nenhum objeto no nariz. Tá ok? Não pode. Por quê? Porque pode causar mais traumas. Lembre, lá atrás, não causar um novo dano além do que já foi ocasionado pelo trauma. Posso colocar água quente no nariz? Não, não posso, porque ele é o contrário do gelo. Ele vai fazer uma vasodilatação. Os vasos vão se abrir. Imagine que minhas mãos agora seja um vaso. Os dedos estão aqui. Numa vasoconstrição, vai fazer isso, vai apertar. Então não tem como sair água, não tem como sair sangue. Numa vasodilatação, o vaso se dilata. E quando ele se dilata, perceba que entre um dedo e outro abriu um espaço. Abrindo um espaço é onde o sangue passa. É isso que ocasiona a vasodilatação. Há uma dilatação, os poros do vaso se abrem e água e sangue saem. Ok? Então, líquido quente, não pode. Assoar o nariz, né? Após sangrar, contraindicado. Por quê? Porque o coágulo, ele nos ajuda a parar o sangramento. Então, tem lá um pedacinho de coágulo. Sabe quando você arranha a mão, né? Um gato, um animal, ou passou por um objeto, né? E acabou batendo e arranhou? Amanhã tem uma casquinha, não tem? Essas casquinhas são chamadas de plaquetas, né? Nossas células vivas, que ela contém o sangramento. Então, ali, ó, vai fazer o coágulo e amanhã vai ficar uma crosta. E isso impede o nosso sangramento. A mesma coisa acontece no nariz, tá bom? Bom, vamos entrar agora a abordar um assunto importantíssimo para todos nós. OVASI, né? Muito conhecido na área da saúde. O OVASI significa O de obstrução, V de vias, A de aéreas, C de corpos e de estranhos. Juntando tudo isso, nós vamos dizer obstrução das vias aéreas por corpos estranhos. Então, o OVASI, que é a obstrução das vias aéreas por corpos estranhos,
consiste na obstrução das vias aéreas. Ar. O nome já diz, vias aéreas. O ar entra pelo nariz e pela boca. Então eu consigo respirar. Mas se eu tenho algum objeto, eu paro, eu deixo de respirar. Causada por quê? Por algum corpo estranho. Geralmente, esse corpo estranho fica localizado na laringe e traqueia. Essa condição pode ser um evento potencial fatal. Qual é a gravidade de tudo isso? Olha, nós classificamos em leve, por exemplo, que são aqueles pacientes que encontra-se numa obstrução parcial das vias aéreas, responde aos comandos, consegue tossir, e esta condição de tossir faz com que ele volte a respirar normalmente e a respiração fica preservada. Mas uma situação grave, a vítima ela ainda está consciente, ou ela evolui para uma inconsciência. E isso vai ter uma representatividade que toda obstrução nas suas vias aéreas, ela não foi parcial, e sim foi uma obstrução total das vias aéreas. E aí ele não consegue falar e nem tossir. Então, por mecanismo fisiológico de tosse, ele não vai conseguir expelir o corpo estranho. Então, ele vai ficar com falta de ar. E como eu vou reconhecer que alguém está numa situação de uma obstrução de vias aéreas? Primeira coisa, é início súbito com a dificuldade de respirar. Ele vai tossir, vai se apresentar com pálido, com palidez. Daqui a pouco, a coloração dos lábios dele começa a ficar roxeadas. Sinal de alerta grave. Significa que é uma obstrução de vias aéreas total. Vai ter incapacidade de falar, de respirar, não vai conseguir, vai ter a sua dificuldade, e ele vai daqui a pouco mostrar para você através de um sinal chamado sinal universal do engasgo, ou seja, vai colocar as mãos no pescoço. Significa que ele não respira, que ele não consegue tossir, que ele não consegue falar e está faltando ar. E ele coloca a mão. Este é o sinal universal de engasgo. Quando alguém demonstra esses sinais e apresenta o sinal universal do engasgo, nós precisamos ali atender de maneira urgente e emergente. Nós precisamos atendê-lo agora. O que eu faço? Manobra de Heimlich. Como? A manobra de Heimlich, né, é a manobra de desengasgo. É o melhor método de desobstruir as suas vias aéreas superiores que está obstruída por um corpo estranho. É uma técnica de primeiros socorros? Sim. Utilizada em casos de asfixia, provocado por um alimento ou algum tipo de corpo estranho que ficou parado nas suas vias aéreas. E você? Sabe o que fazer? A primeira coisa é falar para a vítima: ei, você está engasgado? A vítima vai acabar gesticulando, porque se ela está engasgada, ela não fala. E vai apresentar o quê? O sinal universal do engasgo. Então, se você perguntou: ei, você está engasgado? E ele mostrou que sim, esta é a necessidade, é o momento de realizar a manobra de Heimlich. Primeira coisa, feche o punho. Com uma das mãos, pressione imediatamente a cicatriz do umbigo. Então, esta mão fechada vai até o umbigo, do jeito que está a imagem, e você vai golpear 3 vezes. A manobra ela vai ter um objetivo único, de aumentar a pressão intratorácica e forçar que aquele ar residual que está dentro do abdômen, dentro dos pulmões, volte para a boca, forçando o quê? Expelir o objeto ou o alimento que está na boca da vítima.
Olha, essa técnica, ela tem as suas particularidades no adulto, na criança, no obeso, na grávida ou em si próprio. Veja, no adulto, é isso que eu expliquei agora. Vou envolver meus braços, né, entre a caixa torácica e o umbigo da pessoa engasgada. Vou fechar bem uma das mãos, mantendo o polegar para fora. Vou segurar o punho com uma da outra mão, pressionando com firmeza para cima. E vou tentar aliviar essa desobstrução, observando se ela foi concluída e se a vítima voltou a respirar. Caso não, vou repetir esta manobra. Quantas vezes? Quanto se for necessário. Ou até a vítima desfalecer nos seus braços. Quando criança, vejam, depende do tamanho da criança. Não pode ser a mesma manobra realizada no adulto, porque a caixa torácica, os ossinhos da criança são mais frágeis do que no adulto. Então eu vou me posicionar atrás, em pé, na criança, e a criança em pé. Vou abraçar a criança e apoiar uma mão fechada, a outra aberta, apoiando essa sobre a mão fechada, e vou golpear. Então vou pressionar com muita força, esperando com que o objeto venha a ser expelido. Desta maneira, desta imagem. Quantas vezes? Quantas forem necessárias. Ou até a criança desmaiar. E bebê? Bebê também engasga. Bebê engasga muito com o leite da mãe. Ah, a mãe não sabe dar mamar? Não é nada disso, ok? Nós vamos tirar isto, desmistificar isto. Bebê engasga sim. Até com catarrinho. Então, nós vamos utilizar, em caso do bebê que venha ter uma obstrução de vias aéreas, engasgo, nós vamos utilizar a manobra de tapotagem. Como? Vou colocar a criança, né, nesta posição. Percebam que uma das mãos está por baixo, entre o peito e o pescocinho e a boca da criança. Com a outra mão, levemente, eu vou dar tapinhas nas costas da criança. Então, eu vou colocar a criança de bruços sobre meus braços. 2, encaixar o queixo da criança entre meus 2 dedos na cabeça, de maneira firme. As pernas devem ficar abertas da criança sobre os meus braços. Posiciono a criança cerca de 10 centímetros para baixo, ou seja, levemente inclinada, e com a outra mão, golpes leves, tapinhas leves nas costas, tentando o quê? Desobstruir a parte respiratória. Ou o líquido, que deve sair pela boca e pelo nariz, e a criança chorar. Eduardo, e se eu estiver sozinho nessa situação, o que eu faço? Olha, nós temos 2 situações para tentar desengasgo sozinho. De repente, estou me alimentando em casa, engasguei, estou sozinho. Isso já aconteceu contigo? Comigo também, né? Mas às vezes que aconteceu comigo foi um engasgo leve. Eu consegui tossir e saiu. Primeira coisa, leve seu punho para dentro e para cima, com força. Tente repetir, né, até expelir esse corpo estranho alojado, empurrando com o punho da mão na direção do seu diafragma ou área do estômago. O movimento deve ser rápido, parecido com a letra J, entre uma mão e outra. Repita várias vezes, até expelir. E se não expelir esse corpo, será necessário mais força. E aí, como eu vou obter mais força? Nesta situação. Então, eu vou aplicar mais força através de um objeto estável, uma cadeira, por exemplo. Ajuda muito essa cadeira. Com uma das mãos entrelaçada, vou colocar aqui abaixo, acima do umbigo e abaixo dos meus pulmões. Vou me jogar nesse objeto sólido, né, entre o abdômen, no caso a cadeira, e vou forçar com que a pressão que esteja no meu diafragma volte, né, para cima, empurrando esse corpo estranho para a traqueia. E no caso de uma gestante, ou no caso de um obeso, muito mais difícil. No caso, nós vamos fazer uma pressão não no abdômen, entre o umbigo e o tórax, mas diretamente no tórax.
como estão as imagens representadas aqui no nosso slide, tanto no obeso quanto na grávida. No caso da grávida, tentar evitar qualquer dano ao bebê, ok? E no obeso, às vezes o meu braço não consegue fazer toda a circunferência, então vou na região do tórax. Caso a vítima não venha expelir, é possível que ela venha desmaiar nos seus braços. O que nós vamos fazer? Nós vamos deitar a vítima, tá? Lateral, por enquanto. Quando a pessoa está inconsciente ou desmaiada e com as vias aéreas obstruídas, e você tentou de toda maneira a manobra de Heimlich e não foi possível, olha, deite a vítima, abandone a manobra de Heimlich e peça ajuda imediatamente. E volte, iniciando o atendimento de suporte básico de vida, ou seja, as compressões torácicas. Normalmente, a pressão causada pelas compressões, ela vai ser o suficiente para expelir o objeto, como no obeso, que nós não fazemos no abdômen, nós fazemos no tórax. E como ela desmaiou e ela vai evoluir para uma parada cardíaca, eu faço em região do tórax, como está na imagem aí. Perdão. Como está nesta imagem. Bom, vítima com obstrução encontra-se inconsciente. Caso você encontre uma pessoa, então, inconsciente, ou estava na manobra de Heimlich e vou abandoná-la, eu vou, então, de maneira muito rápida, fazer uma avaliação sobre a vítima. Como? Primeira coisa, abertura de vias aéreas, ou seja, abertura da boca. Em busca do quê? Objeto que esteja obstruindo as vias aéreas, né? Bem como contribuir aí a passagem de ar. Se eu consigo remover, eu contribuo com a passagem de ar. Convido a você agora pegar o seu queixo, colocar aqui no ossinho e respirar fundo. 1, 2, 3. Veja, você conseguiu respirar. Agora, eleve a cabeça, respire 3 vezes fundo. 1, 2, 3. Pergunto para você, qual foi a melhor forma de respirar? Com o queixo encostado no tórax ou com a cabeça elevada? Com certeza, a sua resposta foi de cabeça elevada. E é isso que nós vamos fazer, porque isso permite essa manobra de inclinação da cabeça, a ventilação entre o ambiente e a traqueia. A vítima respira melhor. E, no caso, se eu encontrar uma vítima inconsciente, deitada, eu vou fazer a abertura de vias aéreas e com meu olho eu vou observar se há algum objeto interrompendo essa passagem de ar e remover. Bom, é fundamental que esse procedimento seja realizado o quanto antes. Se tem certeza de que não há lesão medular, ou seja, um trauma, né? Eu vi alguém correndo, caiu e desmaiou. É um trauma. Eu posso hiperestender a cabeça, elevar? Não, eu não posso. Mas eu encontrei a vítima deitada num sofá, deitada numa cama. Eu assisti a vítima deitando, ou numa manobra de Heimlich, que eu estava presente, ela foi deitada após ela desmaiar. Veja, neste caso, é possível eu elevar a cabeça, ok? E o ar ser facilitado a passar. Do contrário, é possível prosseguir somente nessa situação em manobras cardiorrespiratórias, ou seja, a vítima infelizmente evoluiu para uma parada cardíaca. Por quê? Por falta de ar, por falta de oxigênio. O que nós vamos seguir daqui em diante? Nós vamos seguir as manobras, né, de suporte básico de vida, baseado na American Heart Association. Né? A American Heart Association é uma empresa norte-americana que patenteia e treina todos os profissionais e todos os leigos em como atender uma vítima em situação de parada cardiorrespiratória. Justamente o que aconteceu com o Lucas. Lucas se engasgou, não foi possível fazer a manobra de Heimlich,
evoluiu para uma parada cardíaca. Nós vamos seguir a cadeia da sobrevivência, AHA, American Heart Association. Nós temos adulto, nós temos infantil. Então, um atendimento prestado à criança é diferente do atendimento prestado ao adulto. Essa é a cadeia, elos, né? Se eu seguir essa cadeia, eu vou ter um atendimento eficaz. Se eu não seguir essa cadeia, eu não vou ter êxito no meu atendimento. Vejam, o primeiro elo que está aí. Em azulzinho está escrito reconhecimento e prevenção precoce. Eu vou reconhecer que a vítima está com parada cardíaca. Nós vamos seguir daqui a pouco, passo a passo, para que você possa absorver esse conhecimento. Espero não colocar em prática. Significa que ninguém teve uma parada cardíaca. Se acontecer, sigo ela, reconheço. Faço, então, o acionamento de emergência, 192, 193. Volto e inicio a reanimação cardiorrespiratória. E, na presença do aparelho DEA, eu vou dar choque. Os outros dois últimos elos significa intra-hospitalar, que nós não vamos abordar aqui. Seguindo o suporte básico de vida, o primeiro passo é verificar se há segurança na cena do acidente. Quando você se depara em uma situação de possível parada cardiorrespiratória, o seu primeiro foco deve ser você mesmo. Lembre-se, senão serão duas vítimas. A cena da situação do acidente, do local que eu encontrei a vítima, ela é segura? É numa via de trânsito? É num local que tem risco de um desabamento? Preste atenção e observe a cena. É segura? Então, vamos dar sequência no nosso atendimento. 2. Vou fazer avaliação da responsividade. A vítima inconsciente e que não responde a estímulos tátil ou verbal deve presumir, então, que ela está numa parada cardíaca. Eu encontro a vítima, eu vou até ela e vou chamá-la tocando nos ombros. Nunca na cabeça, nunca no peito. Sim, nos ombros. Então, eu vou tocar no ombro e falar: ei, 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 você está me ouvindo? Ei, ei. A vítima não respondeu. Vou fazer, então, checagem do pulso, porque às vezes ela só está desmaiada. Como eu vou checar o pulso? Olha, eu vou checar o pulso numa velocidade, num tempo de 10 segundos no máximo. Então, rápido, toco e verifico se tem pulso. No pescoço eu tenho pulso? Sim, é bem fácil. Você vai pegar sua traqueia, né, esse ossinho da traqueia, 2 dedinhos seu e colocar do ladinho. Faça isso agora. Veja se você sente o seu pulso. Não ultrapasse 10 segundos. Se você não sentir o pulso durante os 10 primeiros segundos, significa que a vítima está em parada cardíaca, ou seja, o seu coração parou. Atenção, agora se tornou um evento de parada. Mas para checar o pulso, eu preciso saber aonde localizo. Então, pescoço, conforme eu falei, no adulto, na criança e bebê. No pescoço? Não. No bebê, no bracinho, bem aqui ao lado, né, desta região aqui, ó. Então eu vou checar o pulso, como está aí no desenho. Não senti o pulso, lembre-se, 10 segundos. Não sinto o pulso, vou solicitar ajuda. Vou ligar para o SAMU, vou ligar para o bombeiro. Vou dizer o que aconteceu, a minha localização e pedir ajuda. E, especialmente, um suporte que tenha o aparelho DEA. Vou voltar e iniciar as minhas compressões torácicas. Lembra? Nós estamos falando de uma criança, estamos falando do adulto. Atendimento diferente. Vamos tentar abordar os dois temas agora. A primeira coisa é a gente saber aonde eu vou realizar as compressões torácicas. As compressões torácicas, nós vamos entre
a linha mamilar entre um mamilo e o outro. 2 dedos, após o processo tifoide, esta é a localização. Como está aí? Com uma das mãos, eu vou colocar esta região, chamada de hipotenar, vou colocar sobre o externo. E com a outra mão, eu vou entrelaçar uma mão com a outra. Olha, região hipotenar, entrelaço uma mão com a outra, região da linha mamilar, coloco a hipotenar, entrelacei os dedos, inicio, então, as compressões torácicas. O braço deve ficar em ângulo de 90 graus, retinho, retinho, como nesta imagem. Com isso, o seu suporte, suas compressões vão ser muito melhor. E a vítima vai se beneficiar muito mais. Quantas vezes eu vou fazer? Olha, depende. Existe um ciclo. As compressões cardíacas devem respeitar algum direcionamento. São eles: frequência, profundidade, esperar retorno do tórax e interrupção mínima. Isso vai garantir o quê? Que o fluxo de sangue vai ser adequado para manter a vítima até a chegada de uma unidade especializada, no caso, o SAMU. Quantas vezes eu vou realizar essas manobras, as compressões? Vou realizar cerca de 100 a 120 compressões por minuto em adultos e em crianças. Vou realizar em torno de 2 minutos, que vai me dar de 100 a 120 compressões, no ritmo da música Baby Shark. A profundidade no adulto, quando eu comprimir, e no adulto e na criança, vai ser cerca de 5 centímetros. E 4 para bebês menor que 1 ano. Quando eu comprimo, eu realizo as compressões, eu vou permitir o quê? O retorno completo do tórax, dos 2 pulmões, ao final de cada compressão. Então, eu acabo realizando uma compressão, libero, compressão, libero, compressão, libero, numa velocidade de Baby Shark, de cerca de 100 a 120 vezes por minuto. Vou interromper o mínimo possível. E qual é esse mínimo? A cada 2 minutos, durante no máximo 10 segundos eu paro. E para que serve esses 10 segundos? Para verificar pulso, para ver se suas compressões fizeram com que o coração retornasse a bater. Ou eu aproveito esses 10 segundos e peço para alguém realizar as compressões, ou seja, nós fazemos uma troca. Tudo isso muito rápido. Esta é a velocidade que você deve fazer nas compressões. Grandma Shark doo 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 doo. Grandma Shark doo 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 doo. Grandma Shark doo 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 doo. Grandma Shark. Grandpa Shark doo 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 doo. Grandpa Shark doo 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 doo. Grandpa Shark doo 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 doo. Grandpa Shark. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt. Voltando, e naquela velocidade que vai caracterizar de 100 a 120 vezes por minuto, durante 2 minutos. 100 agora, em 1 minuto, 100 daqui a pouco, e mais 1 minuto, dá um total de 200 vezes, cerca
por minuto. A cada 2 minutos eu vou interromper, sim, as compressões. Para quê? Para checar o pulso. Não tem pulso? Continuo. Em criança, olha, eu não posso colocar o mesmo peso, né, na criança. Então, dependendo do tamanho da criança, com uma das mãos, como está nesse desenho representado. A cada 2 minutos, interrompo as compressões. Checo o pulso, não tem, não retornou o pulso, continuo. E eu vou continuar até quanto tempo? Até a chegada de um suporte. Por isso, a necessidade de, antes de atender, fazer todo o elo conforme foi representado ali no slide anterior. Vou primeiro reconhecer, pedir ajuda, iniciar as compressões. No bebê, olha, no bebê é diferente. Eu posso fazer de 2 modos. Ou com 2 dedos, conforme a imagem, no tórax do bebê, ou com cada polegar, dependendo do tamanho do bebê. Quantas vezes? A mesma coisa, de 100 a 120 vezes por minuto, durante 2 minutos. Em que velocidade e frequência? Na música Baby Shark. Vamos ver esse filminho agora, para nos dar uma noção de como nós deveríamos atuar nesta situação. Se você vir um adolescente ou adulto desmaiar repentinamente, é importante agir rápido. Ajudar a salvar uma vida é mais fácil do que você imagina. Basta iniciar a RCP somente com as mãos. O primeiro passo é você ligar ou mandar uma pessoa ligar para o número local de emergência. Em seguida, posicione-se ao lado da vítima, coloque a base de uma das mãos no centro do tórax e depois coloque a outra mão sobre a primeira. Comprima com força e rapidez o centro do tórax até a chegada do socorro. É importante aplicar de 100 a 120 compressões por minuto, o que dá aproximadamente o mesmo tempo desta música. Esperamos que você nunca tenha de usar a RCP somente com as mãos. Mas, caso você veja um adolescente ou adulto desmaiar de repente, não tenha medo de tentar. Ligue para o número de emergência local e comprima com força e rapidez no centro do tórax até o socorro chegar. Suas ações podem ajudar a salvar uma vida. Vejam, eu acredito que o filme apresentado deva ter te dado uma noção a respeito. Vamos falar um pouquinho do DEA, desfibrilador externo automático. Este é o aparelho do DEA. O DEA, ele é um aparelho que ajuda a salvar vítimas. O DEA, ele é lei federal e lei estadual. Em São Paulo, por exemplo, um aparelho de DEA deve estar disponível quando há uma concentração de cerca de 1.500 pessoas no mesmo local. Se faz necessário ter o aparelho de DEA. É possível que você encontre o aparelho de DEA num shopping, é possível que você encontre numa estação de metrô, num evento, né? Num aeroporto, lá é possível que tenha. Em alguns locais, né, nós vamos encontrá-lo. A primeira coisa, nós devemos ligar o DEA. Segundo, aplicar os eletrodos. Quando eu ligo o DEA, o próprio aparelho ele fala: aplique os eletrodos sobre o tórax da vítima. O eletrodo, como está nesse desenho aqui, anterior, ele tem até a imagem onde nós devemos colar os eletrodos. Um fica em região infraclavicular, ou seja, abaixo da clavícula direita, e outro abaixo do mamilo esquerdo. Eu coloco o adesivo e fico aguardando a orientação sonora do aparelho. Ele vai falar: 3, vamos analisar o ritmo, aguarde o ritmo. Se o aparelho identificou que se faz necessário aplicar o choque, ele vai dizer para você: aplique o choque. E você vai aplicar o choque. Importante alguns pontos serem observados no aparelho de desfibrilador externo automático. Este aparelho, ele identifica automaticamente o ritmo da vítima. Ele só vai disparar o choque em situações onde o choque de fato é recomendado.
Nós não aplicamos o choque em todas as situações. Precisa-se ter um ritmo. Ele vai nos orientar através de vozes daquilo que deve ser feito. Ele vai seguir o protocolo estabelecido, tanto do ritmo como a intensidade da carga. Ele também vai gravar todo o som que está no ambiente e vai manter tudo numa memória. Cuidados especiais com o aparelho DEA. Criança menor que 1 ano não deve usar. Local onde tem água, chuva, não deve ser aplicado, ao menos que a área esteja seca e você seque a vítima rapidamente. Se a vítima é portadora de marca-passo, o aparelhinho internamente no coração, nós devemos seguir uma observação de aplicar o eletrodo, ou seja, o adesivo, 3 centímetros distante. Mas como eu vou saber que ele tem um aparelho? Geralmente, esse aparelho é saltado pela pele, é um quadradinho, você observa. Aos olhos, né, na sua visão, você consegue observar. E se tiver algum medicamento intradérmico, né? Por exemplo, os fumantes, né, colocam adesivos para não fumar, para liberar nicotina, nós devemos remover rápido este adesivo, porque se o choque for disparado, essa área onde tem o adesivo vai derreter e vai acabar causando uma queimadura na vítima. Esta é a Lei 13.945, de 7 de janeiro de 2005, de São Paulo, onde, obrigatoriamente, os aparelhos têm que estar aí numa concentração de 1.500 pessoas. Geralmente, o aparelho está guardado sobre um recipiente com vidro, onde fica de fácil visualização. Vamos simular aqui. Este é o aparelho. Após você ter colocado os adesivos, ele vai pedir, né, para você colocar o eletrodo, ligando ele, colocou, ele vai pedir para você se afastar, para ele analisar o ritmo, ele está analisando o ritmo. Se ele falar para você, choque indicado, percebam que o socorrista, ou você, numa situação dessa, precisa estar afastado cerca de 20 centímetros entre o aparelho e entre a vítima. Nós não colocamos mais as mãos na vítima. Porque caso o choque seja descarregado, liberado, se você estiver em contato com a vítima, o choque também vai pegar você. Choque foi indicado, tem esse sinal de raio, você é quem dispara o choque. Então, quem dá o start do choque é você. Quando o choque é disparado, ele atravessa um eletrodo e outro, passando pelo coração. Neste desenho, esta imagem de 3D é um coração. Perceba embaixo desse desenho que tem umas ondinhas verdes. É isso que acontece numa parada cardiorrespiratória. Nós chamamos de fibrilação ventricular. Significa que não tem batimento cardíaco. Tum, tá, tum, tá, tum, tá. Não há nesse momento em parada. O coração não contrai, ele treme. É por isso que nós observamos essas ondinhas. Eu vou colocar aqui no vídeo. Perceba que quando for descarregado o choque, essas ondinhas deixam de ser ondinhas e começa a ter um traçado de eletrocardiograma. Isso significa que o coração voltou a bater. Deixou de tremer e começou a bater. Choque descarregado e olha lá embaixo. Agora há uma contração cardíaca. Caso eu disparo o choque e tenha contração cardíaca, eu vou checar pulso. Tendo pulso, significa que o coração voltou. O que eu faço com a vítima? Eu lateralizo ela, eu deixo ela de lado. Por que eu deixo ela de lado? Para não ter baba e não ter vômito. E se caso ocorrer, não vai esse líquido até os pulmões e bronco aspira. Vou, o quanto antes, chamar uma ambulância, né, para
fazer o socorro e levar até o hospital, seguindo os 2 últimos elos. Bem, eu acho que, por hoje, era esta a informação que eu gostaria de ter passado para vocês. Caso tenha dúvidas, fique à vontade. Rosa, Kátia. Vamos lá. Muito obrigada, viu, Eduardo? Excelente a sua aula. Tenho certeza de que todos os nossos educadores e funcionários da educação puderam ampliar em muito seus conhecimentos sobre primeiros socorros. Você já esteve conosco o ano passado e trouxe parte dessas questões, hoje você trouxe de outra forma, né, ampliando alguns conhecimentos. Então, é isso, eu aproveito para indicar a todos que estão assistindo a essa aula hoje, que a gente está fazendo de um jeito diferente, não é uma webinar como comumente fazemos, é uma aula gravada, para que vocês possam assistir nos momentos em que a escola organizou para que vocês assistam esse conteúdo. Então, após assistir toda a aula, não deixem de validar sua participação no formulário que aparece na descrição do vídeo. No formulário também temos um espaço para perguntas, e se for o caso, acrescentem ali suas perguntas que a gente leva até o Eduardo e arruma um jeito de encaminhar para vocês depois. Então é isso, muito obrigada. Eu quem agradeço, muito obrigado pelo convite, espero ter passado aí o conhecimento, as orientações, fico no aguardo das perguntas e posterior eu respondo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e à disposição caso faça necessário. Um abraço a todos vocês, espero que tenham aproveitado e espero que esse conhecimento tenha sido aí muito valioso para você. O meu muito obrigado, um ótimo tchau para vocês. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada por fazer parte deste momento de formação conosco. Não esqueça de registrar a sua participação. O link para o formulário de validação de presença está disponível na descrição do vídeo. Aí. E aí, meu, 1h40 falando, hein? Nossa! Teve hora que cansei, teve hora que foi... Você já estava com a carinha descansada, imagina saber que... Kátia, não é para terminar a transmissão. Ah, é para deixar rolando?